Vamos falar agora da segunda grandeza elétrica, a resistência elétrica. Como já diz o nome, a resistência elétrica é a propriedade de alguns corpos em oferecer uma dificuldade para passagem da carga elétrica. Então, novamente, a gente vai poder fazer aquela nossa velha comparação com a água para a gente ter uma ideia de como funciona essa questão da resistência elétrica. Vamos supor que a gente tem aqui uma mangueira de jardim de 1 polegada. Ela vai oferecer uma quantidade de resistência para passagem da água, né? Fazendo então analogia com as cargas elétricas. Então, um condutor ele também vai oferecer uma certa dificuldade para a passagem das cargas elétricas. Agora, vamos supor que a gente reduz essa mangueira para metade do diâmetro dela. Colocamos uma mangueira de 0,5 polegada. E na mesma analogia nós diminuímos a bitola, diminuímos o diâmetro do cabo. Então a gente vai ter também um cabo com metade do tamanho. Consequentemente, o que vai acontecer? A analogia vale nesse caso. Uma mangueira menor vai ter uma dificuldade maior para a passagem da água. Então as gotinhas lá, que são as nossas cargas hidráulicas, que a gente chamou aqui, né? Eu acho que nem existe esse termo, mas então a mangueira um pouco menor vai dificultar um pouco mais essa passagem dessas gotas d'água, dessas cargas hidráulicas. Assim como num condutor mais fino, ele também vai oferecer uma dificuldade maior para a passagem dessas cargas elétricas. Porém, tem uma outra característica do cabo do condutor que também vai influenciar nessa resistência das cargas elétricas. Então, não só a bitola, não só o diâmetro desse cabo vai fazer diferença nessa resistência, mas também o material com que ele é construído. Então, dependendo do material que esse condutor é construído, esse cabo, esse condutor vai ter mais resistência ou menos resistência à passagem das cargas elétricas. Vou novamente fazer uma analogia aqui com a hidráulica para que a gente consiga entender esse detalhe. Então, para exemplificar essa analogia do condutor, do material com que o condutor ele é construído, eu vou fazer a seguinte analogia aqui, o seguinte exemplo. Vou usar aqui no meio porque a gente está falando de corrente, resistência, então já vamos falar tudo aqui. Vamos supor que temos um condutor elétrico aqui. Então temos um cabo aqui, né? Aqui a gente tem um cabo elétrico, que é o interior dele, ok? Então esse cabo ele oferece, ficou parecendo um cigarro, né? Um negócio assim. Se fizer aqui, ainda bem que eu não fumo. Tomara que vocês não fumem também. Fumar faz mal para a saúde. Então, voltando aqui. Depois talvez a gente edite isso aqui. Ou não também, né? Então tá, então aqui a gente temos nosso condutor, ou seja, né, vamos voltar à análise sempre vou ficar voltando, elétrica e água para ficar bem claro, que eu acho uma forma fácil de entender. Então temos nosso condutor aqui, vamos comparar agora esse condutor com uma mangueira, então vai ser uma mangueira d'água onde eu tenho um monte de gotícula de água passando por aqui, né? Então as gotinhas d'água estão entrando lá e estão saindo aqui, né? Então elas estão saindo ali. Eu tenho uma certa resistência nessa mangueira. Se eu diminuir ela vai dar mais resistência, então vai ter mais dificuldade a passagem dessas cargas. Elétrica ou hidráulica, analogia mesmo. Agora vamos falar do material com que esse condutor é construído. Então temos uma mangueira, vamos supor que a gente pega aqui dentro da mangueira e encha de pedaço de palito, pedaço de madeira. Não vou colocar aqui atravessado só para ficar mais fácil de a gente visualizar, né? Então a gente bota vários pedacinhos de madeira aqui. Botamos aqui também alguns, tá? Então botamos aqui. Vamos encher de pedacinho de madeira aqui dentro. Então, lá no interior dele tá assim, tá cheio de pedacinhos de madeira. O que vai acontecer com essa água? Essa água vai passar? Vai, ok, ela vai passar. Porém, ela vai ter uma dificuldade maior para passagem. Vamos voltar para a elétrica e vamos pensar como cada gotinha d'água a gente pensa como uma carga elétrica e cada carga elétrica a gente pensa como uma pequena esfera de metal. Então, essa esfera de metal ela vai começar a bater aqui dentro e ela vai ter uma maior dificuldade de passagem. Então, isso daqui é um exemplo prático que prova que
o material com que o condutor é construído pode afetar também a resistência dele. Um exemplo do nosso dia a dia é que quando a gente vai escolher um cabo de boa qualidade, o que a gente normalmente escolhe? Escolhe um cabo de cobre puro. Mas muitas vezes a gente não sabe nem exatamente o porquê que a gente escolhe o cabo de cobre puro. Porque as propriedades do cobre, elas têm menos resistência em relação a outros materiais. Por exemplo, aço, alumínio. Então esses outros materiais que muitas vezes são inseridos ali na liga do cabo, eles possuem uma resistência um pouco maior à passagem dessas cargas, consequentemente a gente tem uma perda no rendimento. E alguns fabricantes, para tentar reduzir seu custo, o que eles fazem? Eles passam uma camada de cobre só na parte externa do cabo. Tem lógica para isso daqui, tá? Não é simplesmente para aparecer. Existe uma lógica que não vem exatamente ao caso agora, mas ficou parecendo um negócio estranho aqui. Não vem ao caso a gente estudar a fundo, mas as cargas elétricas, elas normalmente circulam pela parte de fora do condutor. Elas, na realidade, elas não circulam pelo meio, elas circulam sempre pelo lado de fora. Então, eles acabam colocando uma camada de cobre para não perder tanto rendimento. Mas o interior muitas vezes ou é alumínio, ou é aço, ou mesmo alguma liga de metal com uma qualidade um pouco menor. Beleza? Então, eu acho que ficou claro essa questão da resistência elétrica. Então, ainda falando sobre essa diferença de resistividade em determinados materiais, aqui é só a título de curiosidade, tá? Muita gente acha que o ouro é o material melhor condutivo, isso é, que apresenta a menor resistência elétrica. Porém, está enganado. Não é o ouro. O elemento ou o material que possui a menor resistência elétrica por metro, né? O ohm na realidade ele é medido por metro, é a prata. Na sequência da prata vem o cobre e abaixo do cobre é o ouro. Então na realidade o ouro é o terceiro com a melhor condutividade ou com a menor resistência elétrica. Então, só para botar em números, vou colar aqui, porque isso daqui não lembro de cabeça e vocês também não precisam lembrar de cabeça, que é só curiosidade. Então, a prata, ela possui 1,59 ohms, 1,59 vezes 10 na menos 8 ohms por metro. O cobre, 1,72 vezes 10 na menos 8. E o ouro, 2,44 vezes 10 na menos 8. Então, só para ficar claro a diferença entre os três. Então, hoje, o cobre é um dos metais mais eficientes na questão da condutividade, isso é, com a menor resistência possível. Porém, aqui tem um outro fator. Então, nós falamos que o diâmetro do condutor altera sua resistência elétrica, ou sua resistividade elétrica. Falamos sobre o material com que ele é construído, também vai alterar, o material com que ele é construído também vai alterar a sua resistência elétrica. E temos um terceiro fator que também vai alterar, que vai ser a temperatura. Então, os cabos, esses números aqui, quando a gente faz uma análise de um cabo ou faz um experimento com um cabo, ele sempre é utilizado uma temperatura de 20 graus Celsius. Porque, como todo mundo sabe, a temperatura, ou todo mundo deveria saber, a temperatura ela vai alterar as propriedades do metal. Então, você já deve ter percebido que no calor o metal pode se dilatar ou pode se contrair dependendo da temperatura. Então, a mesma situação vale para o condutor elétrico. Então, dependendo da temperatura, esse cabo vai poder apresentar uma maior resistência ou uma menor resistência à passagem das cargas elétricas. Para finalizar, a unidade que a gente mede a resistência elétrica é o ohm, que o símbolo dele é esse ômega. Na realidade, o ohm ele é sempre medido
ohm por metro. Porém, isso daqui não é considerado na hora de a gente fazer um cálculo, porque a gente acaba considerando somente a resistência mesmo. Os equipamentos eles já fazem essa conversão automaticamente. Beleza? Falamos de resistência elétrica, falamos de corrente elétrica e agora vamos para a terceira grandeza elétrica, que vai ser a diferença de potencial elétrico ou, como mais é conhecido, a tensão elétrica. Então, vamos a ela no nosso próximo tópico, beleza? Fica por aí.